Então, vamos lá, pessoal. Vamos, sem perder tempo, já começar a nossa análise das questões cobradas em concursos anteriores. Olha só, essa aqui em especial é de uma questão do concurso da Polícia Militar de Goiás do ano de 2013. Ela apresenta uma citação, um fragmento de um texto, a construção de Goiânia e a transferência da capital de Nasser Fayad Shah. Beleza? Então vamos ler esse texto aqui. Tentaremos mostrar a seguir por que foi preciso buscar fora do Estado a mão de obra para a construção civil e a vida dos operários na edificação da nova capital, que viria a trazer o progresso para os proprietários de terra, para os grupos oligárquicos e para os capitalistas em geral. Então, olha só, o fragmento fala sobre o motivo, né? Na verdade, não especifica o motivo, né? Deixou implícito. Você vai ter que encontrar nas alternativas qual é o motivo que foi levado em consideração para que viessem trabalhadores oriundos de outros estados do Brasil para trabalharem, para atuarem na construção civil, na edificação de Goiânia, que veio para trazer o progresso. Progresso para quem? Para os latifundiários, para os grupos oligárquicos e para os capitalistas em geral. Comando da questão. O fato de que parte considerável dos operários e técnicos que trabalharam na construção de Goiânia foi trazida de fora do Estado se explica por quê. Então, olha só, o comando da questão, presta muita atenção, o comando da questão pede para você identificar o motivo preponderante pelo qual a maioria da mão de obra empregada na construção civil, na edificação de Goiânia, veio de fora de Goiás. Qual o motivo que explica isso? Vamos lá. Alternativa A. O projeto de construção de uma nova capital era impopular para muitos entusiastas das tradições da antiga Vila Boa de Goiás. É esse o objetivo, pessoal? É esse o fator que faz com que a mão de obra tenha que vir de fora? O fato da oposição, a suposta oposição? Então, olha só, o projeto de construção de Goiânia vai ter a oposição de quem? Vai ter a oposição dos grupos oligárquicos, claro. A exemplo dos Caiado, que não queriam perder a sua hegemonia política. Eles controlavam a cidade de Goiás, a antiga Vila Boa de Goiás, atual cidade de Goiás, que alguns chamam de Goiás Velho. Beleza? Estes grupos oligárquicos não queriam a transferência da capital, mas a maioria da população era favorável a essa modernização, a essa transferência, até porque as ideias em torno da construção de uma nova capital para Goiás não eram novas, elas remontavam lá ao século XIX, final do século XIX. Vamos para a alternativa B, então. O governo dos Caiado investia pouco na qualificação da mão de obra, inexistindo instituições de ensino superior em Goiás nos anos 20. Errada essa afirmação também, meus caros. Existiam instituições de ensino superior em Goiás nesse contexto histórico. Letra C. O conflito gerado pela passagem da coluna Prestes em Goiás provocou a desarticulação das escolas de nível técnico existentes no estado. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve realmente a passagem da chamada coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo território do Brasil. Eles passaram por Goiás também, mas esse não é um fator que provocasse uma verdadeira desarticulação das escolas técnicas goianas. Nada a ver também a letra C. Então, já encontramos a alternativa correta por exclusão. Se não é nem a A, nem a B, muito menos a C, ficamos então com a alternativa D de dado. O maior contingente da população de Goiás era de trabalhadores rurais, sem a experiência e o conhecimento técnico necessário para as obras de maior
vulto. É por isso que a maioria dos trabalhadores na construção de Goiânia eram de fora do estado, pela inexistência de uma mão de obra especializada para obras de grande vulto, como foi o caso da construção de Goiânia nos anos 30. Próxima questão, mais uma da PM de Goiás. Vamos conferir aí. As linhas mestras da política territorial, políticas de povoamento, regulando o deslocamento populacional, de transporte e de comunicação do governo de Goiás seriam retomadas por JK. Olha só. Então está falando aqui até essa parte do texto que o governo Vargas teve uma política de colonização específica para a região centro-oeste, que foi a chamada Marcha para o Oeste. Essa política de colonização, no que tange ao estado de Goiás, também fez parte da agenda nacional durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Afinal de contas, a construção de Brasília deu-se em áreas pertencentes até então ao estado de Goiás. Como prefeito, governador e presidente, JK também investiu em políticas de transporte e comunicação e realizou, por fim, o sonho de completar os vazios do território e preencher as lacunas da nacionalidade. A construção de Brasília pode ser entendida como uma nova marcha para o Oeste. Muito bem, olha só, a construção de Brasília sendo vista como uma nova fase dessa ocupação do interior brasileiro, uma nova marcha para o Oeste. Essa citação é de Lúcia Lippe Oliveira, A Conquista do Oeste. Muito bem. Comando da questão na sua tela. Acompanhe comigo. Sobre as políticas dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que alcançaram o estado de Goiás, é possível afirmar corretamente que: alternativa A cidade de Goiânia, inaugurada oficialmente em 1942, que é o batismo cultural de Goiânia, concebida de acordo com a política territorial varguista, objetivava também afastar o centro do poder das antigas oligarquias que dominaram o cenário político goiano durante a República Velha. Verdade, a gente viu isso na aula de hoje, pessoal. Pedro Ludovico Teixeira, quando vai consolidar esse antigo sonho e vai construir uma nova sede administrativa para o estado de Goiás, tinha o objetivo de modernizar a política, a administração local, porém também tinha a meta de afastar os antigos detentores da política goiana, sobretudo a oligarquia dos Caiado, que eram lá de Goiás Velho, que eram da antiga Vila Boa de Goiás, a cidade de Goiás, a antiga capital do estado de Goiás. Portanto, a alternativa A, corretíssima, podemos assinalar, sem medo de ser feliz. A alternativa B, os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek malograram em suas tentativas de fazer crescer econômica e demograficamente a região centro-oeste. Não, pessoal, tanto a marcha para o oeste quanto a construção de Brasília, que como você viu agora no exercício aqui, pode ser considerada uma nova marcha para o oeste, contribuíram para o adensamento populacional da região centro-oeste. Goiás e Mato Grosso muito lucraram com a transferência da estrutura política nacional com a capital federal ali na região centro-oeste. A construção de Brasília vai dinamizar a economia e também a sociedade da região centro-oeste do Brasil. Então, quando a alternativa fala que tanto Vargas quanto JK malograram, não, foram bem-sucedidos, porque
Tanto a marcha para o oeste quanto a construção de Brasília contribuíram para o crescimento populacional da região centro-oeste, em especial de Goiás. Alternativa C. O governo de Juscelino Kubitschek, ao inaugurar a nova marcha para o oeste, privilegiou Brasília e não conseguiu desenvolver a economia goiana, nem povoar o interior de Goiás. Falso, completamente falsa essa afirmação, gente. Essa afirmação aí é enganosa, é mentirosa, é incorreta, porque a construção de Brasília contribuiu para uma nova dinâmica no estado de Goiás, para o desenvolvimento de sua economia e também para o seu crescimento populacional. Alternativa D. O presidente Getúlio Vargas deu início à construção da nova capital federal, obra que só foi terminada e inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1960. Errado, pessoal! Nós falamos na aula de hoje aqui, a construção de Brasília foi no governo de JK. Lembra do plano de metas? Pois é, a construção de Brasília que não estava no plano de metas, mas acabou se constituindo na meta-síntese do plano de metas, promovendo então a transferência da capital federal, que até então era a cidade do Rio de Janeiro, e a partir de 21 de abril de 1960 passou a ser Brasília, governo Juscelino Kubitschek, governo JK. E a alternativa E, a política territorial de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek não logrou êxito em deslocar população para o estado de Goiás, que permaneceu um vazio demográfico. Para com isso. Que viagem. Claro que está errada essa afirmação, gente. Por quê? Tanto a política territorial implementada ao longo do Estado Novo, dentro da era Vargas, a chamada Marcha para o Oeste, quanto a construção de Brasília foram fundamentais e vão contribuir sobremaneira para o desenvolvimento do estado de Goiás. Próxima questão, agora uma que caiu no concurso dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás. Foi no contexto da política federal da Marcha para o Oeste que se deu a construção de Goiânia, considerada marco fundamental do ciclo de expansão de Goiás sob novos moldes. Entre os anos de 1933 e 1937, estrutura-se a transferência da capital, que ocorre em decorrência. Então vamos lá, presta bem atenção, acompanha comigo atentamente. A questão versa sobre a construção de Goiânia. Fala de sua construção iniciada em 33 e a transferência da estrutura administrativa em 37. Então, quais são os fatores? O que foi levado em consideração para a transferência da capital? Alternativa A. Da crise econômica mundial de 1929, que provocou na cidade de Goiás um elevado número de falências e desorganização da atividade pecuarista, alimentando assim o desejo da elite local na mudança da capital. Gente, vocês se lembram aqui que eu falei na aula de hoje que a própria elite local, a elite estabelecida na cidade de Goiás, antiga capital do estado, era contra a mudança da capital? Claro que sim. Os caiados não queriam perder o status de capital. Afinal de contas, a cidade de Goiás era reduto eleitoral dos caiados. Pedro Ludovico vai levar em consideração isso. Na mudança da capital, queria afastar a influência política dessas oligarquias tradicionais do estado de Goiás. Logo, alternativa A, incorreta. Vamos então para a alternativa B. Da vontade da população de construir uma nova capital longe do clima insalubre.
Vamos até circundar esta afirmação. Clima insalubre que transformava a cidade em fator de risco para a saúde dos moradores. Pessoal, não é uma questão relacionada com a saúde, não é uma relação relacionada, não é uma relação ligada, perdão, à questão sanitária ou questão de saúde ou insalubridade da cidade de Goiás. Pedro Ludovico levou em consideração aspectos para modernização administrativa, para o afastamento das antigas oligarquias goianas aí da interferência política. Afinal de contas, era uma nova conjuntura política nacional, marcada pela Era Vargas, que tinha como símbolos principais a centralização política e a modernização econômica do país. Letra C, do desejo explícito do governo federal de ocupar produtivamente as regiões do interior abandonadas pelas elites locais. Nada disso, pessoal. Não tem essa lógica aqui, ó. Não. Até essas elites locais, as elites agrárias, estavam onde? Nas regiões do interior do país. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.